E, infelizmente, situações causadas pela chuva, como nós mostramos, devem se repetir ao longo dos próximos meses. Entra ano, sai ano e as cidades da macro-região não conseguem pôr fim aos constantes alagamentos. Esse é o assunto especial do Jornal da Clube de hoje. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o professor de Geografia e Climatologia, Gustavo Zen Neves. Em São Carlos, o presidente da Associação dos Engenheiros, Laerte Rigo Júnior. E em Franca, o advogado urbanista, José Antônio Martos. Gustavo, para a gente iniciar, já que o papo é chuva, aliás, chuva que marcou o início do nosso 2023, pelo menos 4 meses nós teremos bastante chuvosos, bastante água chegando para as nossas cidades. Que tipo de fenômeno nos espera? Estaremos sob a influência do El Niño? Vem muita precipitação ou não? Olá, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, Felipe, nós estamos agora diante do calendário hidrológico de primavera-verão, onde as chuvas na América do Sul costumam ser muito volumosas. Para nós aqui no estado de São Paulo e também na macro-região de Ribeirão Preto, nós temos um corredor de nuvens que são áreas de umidade que vêm lá do Oceano Atlântico, na área do Equador. Ela chega até a região da Cordilheira dos Andes, interage com a superfície da umidade da floresta amazônica e depois vai ter que seguir um curso de menor energia, ao momento que ela se desloca para a região centro-oeste e sudeste, trazendo volumosas quantidades de chuva. Nós, no ponto de vista da climatologia, estamos acostumados com essas chuvas, esse comportamento da climatologia se inicia aproximadamente nos meses de outubro, normalmente final de setembro, e a tendência é que se estenda até meados de março, as famosas águas de março, e as últimas chuvas lá no começo de abril e depois a estação seca. Então, já temos esse padrão climatológico muito bem estabelecido. Essa é a tendência histórica, Felipe. Há água suficiente para a gente se assustar, para a gente ter medo, para causar estrago? Olha, eu posso dizer que muitos fenômenos são derivados dessas chuvas que vêm lá da região norte do Brasil, na região amazônica, e linhas de instabilidade, complexos convectivos de mesoscala, são terminologias específicas e técnicas da área da meteorologia, mas que acabam conflitando também com as áreas urbanas. Certamente a pauta de hoje aqui é a questão do planejamento e o impacto dessas chuvas na drenagem, na infraestrutura da cidade, de toda a macro-região, e que também pode estar associado a esses inconvenientes, ou seja, a soma da falta de planejamento com as ações da natureza que acabam implicando na qualidade de vida da população. Perfeitamente. Em São Carlos, o geólogo Laerte Rigo, e aí na sua cidade, Laerte, a questão da chuva é trágica, né? O que a gente assiste nos últimos anos traz morte, um prejuízo incrível para a estrutura do centro da cidade, para a economia, inclusive, né, dessa região central da cidade, muitos comércios, muitas empresas invadidas, tomadas pela água. O que acontece por aí? É uma falta, uma inércia da prefeitura que não se mobiliza de acordo com a necessidade ou tem algo a mais? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Felipe, São Carlos, ela tem uma história de inundações e enchentes. Como bem dizendo, todas as cidades, elas fizeram sua opção naquela ocasião, que era normal, ocupar vales de corpos d'água, ao mesmo tempo rios, né? Então, isso foi uma ocupação que todo município fez quando tinha, né, ali um córrego, por facilidade de captar até a água ali. Tá? São Carlos não é diferente. Temos passado, sim, anos com essa questão. A Associação dos Engenheiros tem, de fato, trabalhado
sendo uma das participantes para tentar colaborar na solução dessas tragédias que acontecem aqui. Tá? Então, nós falamos, falta de planejamento, que aconteceu e hoje nós estamos pagando o preço por isso. Não é só São Carlos, podemos dizer quase todas as cidades aqui da macro-região. O que é estranho em algumas outras cidades da nossa macro, que a gente não ouvia esses relatos. Tá? A cidade de Pirassununga, por exemplo, tem ali um córrego que corta e a gente viu que em algumas chuvas faz um bom estrago dentro de Pirassununga. Ribeirão Preto, com o saudoso, com o retiro do saudoso e o próprio Ribeirão Preto, quantos anos continua essas inundações, essas enchentes? Então, a falta de planejamento levou a isso. A prefeitura, o poder público é aquilo, Cada um que passa, tu acha que tem que atuar de alguma forma, tem que fazer alguma coisa. E às vezes, drenagem não é a prioridade. Às vezes a prioridade vai ser a educação, vai ser a saúde, vai ser alguma outra coisa. E enquanto não houver um planejamento, melhor, um diagnóstico do que nós temos de problema na drenagem do município, não serve só para São Carlos, diagnóstico, aí você, a partir daí, faz um planejamento, ou seja, prioriza o que tem que ser feito, os projetos básicos executivos, e aí você vai atrás de dinheiro. Tá? Existe dinheiro a fundo perdido e financiamentos. Então, o que falta é o quê? É entender que a drenagem, ou seja, a ocupação urbana é algo de município, são políticas de Estado, tá? E não de um governo que, às vezes, ele começa a implantar, vem um outro e esse outro fala, não me interessa mais por isso. Então, entendemos como entidade de classe que o município tem que trabalhar no planejamento, num cronograma, que isso seja uma lei e uma lei fiscalizada. Tá? É esse o entendimento aqui para São Carlos, Felipe. José Antônio Martos, aí em Franca, as avenidas que são cortadas pelo córrego geram imagens para a gente que assustam a cada ano que passa, verdadeiras corredeiras. O que acontece por aí com o transbordamento dos rios é assustador. Nos remete a uma Ribeirão Preto da época das enchentes, que a gente achou que tinha sido consertado com aquelas obras faraônicas, mas na verdade aqui o que a gente tem visto é que o problema apenas mudou de endereço, saiu da Jerônimo Gonçalves e chegou com força na Via Norte. Olhando para o passado e o presente de Ribeirão Preto, o que a gente pode aprender para o futuro de Franca? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. É uma satisfação poder estar aqui novamente falando para a nossa comunidade e região. Eu diria, no nosso caso de Franca, a Franca tem uma particularidade que está relacionada ao passado e também relacionada à questão do planejamento. Franca optou por crescer horizontalmente e não verticalmente num determinado período. E isso comprometeu a questão de drenagem da cidade, mesmo por conta também de outra particularidade. Franca é conhecida como Terra das Três Colinas. E evidentemente que no pé dessas colinas nós temos aí córregos que cortam praticamente a cidade toda. Os dois córregos mais importantes e também emblemáticos e problemáticos, córrego dos Bagres e córrego do Cubatão, na verdade, eles tiveram as suas margens ocupadas ao longo de toda a sua história. Isso, como disse o nosso colega de São Carlos, não pode ser atribuído, foi uma questão de escolha na época, não pode ser atribuída a uma determinada gestão, mas sim a uma falta de planejamento lá do passado. E a gente tem também que reconhecer que, às vezes, a gente passa por fenômenos da natureza que eram até então quase que impensáveis. O que acabou acontecendo com a cidade de Franca? A grande impermeabilização da cidade por conta do seu crescimento
ela fez, evidentemente, canalizar para os 2 principais córregos daqui uma quantidade de água muito grande, porque por conta da incapacidade de absorção desse solo por conta da impermeabilização. Agora, o que acontece com o município? A gente tem acompanhado isso bem de perto aqui, no caso específico de Franca, porque afeta toda a comunidade. Nós temos visto, sim, obras que estão sendo realizadas com esse propósito, né, como aí a limpeza de canais, não deixar os canais deteriorar, como também a questão de limpeza de boca de lobo, por conta de sujeira, essas coisas que acabam não deixando a água fluir para os córregos e, consequentemente, trazer essas inundações. Agora, essa é uma questão estrutural, porque é assim, se você pegar o caso de Franca, vamos pensar no orçamento, na lei orçamentária de 2024, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões. Quando você destaca desse orçamento as verbas carimbadas, por exemplo, saúde e educação, isso vai somar aproximadamente 800 milhões. Sobra 500 milhões para o município de 360 mil habitantes atender todas as demais necessidades. Então, a gente sabe disso, tem acompanhado, inclusive, essas questões nas redes, no sentido de que o município tem buscado recurso federal e recurso estadual, principalmente para atender alguns pontos críticos da cidade, como é o caso da região lá das faculdades, onde está a Faculdade de Direito, né, que há lá um estreitamento na calha e que periodicamente traz problema nesse período. Professor Gustavo, os nossos colaboradores disseram aí a palavra planejamento. Ela também precede de uma questão de diálogo, né? Conversar com a sociedade. Aqui em Ribeirão Preto nós estamos passando pelo maior conjunto de obras, são as obras de mobilidade urbana, e tudo isso foi decidido ainda no governo do Darcy Vera, sabendo-se que custariam para nós, ao longo do tempo, R$1 bilhão em juros e multas. E não se foi dialogado, não se foi perguntado se a cidade não queria primeiro investir em estrutura, em drenagem, em escapar dos problemas que está vivendo hoje por conta das chuvas. Tudo isso pode fazer a diferença no planejamento de uma cidade? Sem dúvida. Eu corroboro com o Laerte e o Antônio, que apontaram muito bem a questão do planejamento. Então, veja, de maneira particular, em Ribeirão Preto, que é uma terra de mercadoria, né, a especulação imobiliária, há muito tempo aqui, é o que dá o tom, que dá o diapasão do sentido da construção e a infraestrutura desse espraiamento urbano que se dá principalmente da Zona Sul. O que a gente vê nos últimos 30, 40 anos até o presente? Que a própria especulação imobiliária para alguns certos bairros, como Ilhas do Sul, como Jardim Guaporé, como Golfe, a região agora onde tem uma grande expansão de verticalização, que é o Jardim Olhos d'Água. Nessas regiões não acontecem com a mesma intensidade os fenômenos de chuva ou relacionados à implicação hidrometeorológica que acontece na zona norte, na zona central da cidade. Tudo bem, a urbanização é muito mais consolidada, a impermeabilização também, e por isso pode ocasionar deflagrações mais intensas, mas e por que há um planejamento dedicado para a Zona Sul, com estética, paisagismo, áreas permeáveis, uma amplitude em relação a leitos carroçáveis, e na Zona Norte, principalmente, até as adequações de obras de infraestrutura que são providas pela Prefeitura, ela é muito mais direcionada para a Zona Sul do que para a Zona Centro-Norte. Então, eu posso dizer que é um orçamento destinado às classes muito mais ricas, para aqueles que são mais privilegiados economicamente, que essas obras públicas são destinadas para essas pessoas, em detrimento para bairros muito mais pobres. E veja, o impacto ele tem uma geografia específica na região como um todo. Se a gente pega toda a área urbana da cidade de Ribeirão Preto, aonde aparecem mais os noticiários é na Zona Central, é na Zona Norte, aonde aparecem os menores investimentos de obras públicas na cidade.
Então, desse ponto de vista do planejamento, há um certo planejamento, só que é um planejamento para alguns certos bairros que têm esse privilégio e que o impacto não é tão severo quanto em outras regiões onde isso acontece e se intensifica. Então, da falta de planejamento, decorrem vários outros, é como se fosse um efeito cascata de N outros problemas. Então, na região central, mais verticalizada, próxima à rua Rui Barbosa, Tibiriçá, a hospitais públicos, por exemplo, é notório que esses problemas vão ocorrer. Mas, da mesma forma, a reposição de uma arborização urbana, de um redesenho do próprio fluxo de veículos em alguns horários dos dias, para que essa intensidade calamitosa de chuvas não implique também na organização e do tráfego urbano, isso tudo tem uma dimensão tanto econômica, também social, dos reflexos, dos impactos negativos e também da qualidade ambiental urbana que a população sofre. Então, é um efeito cascata que a gente precisa resolver da sua gênese, que é o planejamento, Felipe. Laerte, o senhor falou em diagnóstico. No caso de São Carlos, o que seria necessário estar fazendo neste momento? Vamos lá. São Carlos, como foi, eu sempre falo que São Carlos existem duas. A São Carlos consolidada, São Carlos antiga, tá? Que é o que nós temos, que de fato tem causado essas chuvas, que é a região ali tão conhecida do Cristo, ou a Baixada do Mercadão. Tá? Nós temos a região do Cartódromo também que sofre, tá? Com isso daí. Isso já são estruturas existentes. É uma situação. A outra situação, e nessas áreas a gente tem visto a prefeitura com uma pressão sim da sociedade organizada, tá? Existe pedindo obras, certo? Para pelo menos amenizar essas inundações, algo que já está acontecendo. Nós temos ali na passagem do trem, da ferrovia, uma obra que deve, assim que ficar pronta, eu creio que é só o ano que vem, vai amenizar, para acabar as enchentes no pé do Cristo. Tá? E ali nós temos uma São Carlos nova, ou seja, leis, portarias, ou seja, a técnica sendo exigida nesses novos empreendimentos, ou seja, os tanques de detenção e retenção de água, para que essas águas não cheguem tão rapidamente aos corpos d'água. Então, isso é um avanço que São Carlos teve na década, vamos dizer, 2005, 2006, foi isso que aconteceu. Então, hoje, qualquer empreendimento, um loteamento, ele é regido por essa regra. A drenagem é muito importante. Tá? Então, toda a engenharia é trabalhada nisso. Uma outra questão que eu sempre vejo, colegas, é o seguinte: nós temos que começar a trabalhar com as soluções baseadas na natureza. Imagina, tem locais em São Carlos, que é ali no pé do Cristo, que ali no momento eu tenho que resolver a questão das enchentes. Então, a obra é aquela obra de estrutura cinza. Infelizmente, é o que dá para ser feito. Eu vou fazer um barramento, eu vou fazer uma abertura de um canal, tá? É isso, é uma estrutura cinza. Mas eu posso vir trabalhando com as soluções baseadas na natureza. Tá? Então, essas novas áreas que estão sendo de expansão, vamos pensar em soluções de natureza. Tá? Ou seja, os piscinões não serem só aqueles piscinões, certo? Que você retém a água, mas não tem vida nenhuma. Tá? Um outro fator que a gente sempre coloca como entidade é o seguinte: as nossas casas, como é que elas eram as casas dos nossos avós? Tá? Hoje é tudo impermeabilizado. Acho que as pessoas têm que pensar em largar um mínimo de área verde e permeável em suas construções. E isso daí é só no projeto. Normalmente, depois do habite-se, a pessoa impermeabiliza toda a área. E aí é água na guia chega no córrego. Tá? Então, a gente vê como entidade isso daí. José Antônio, bem rapidamente para a gente concluir, de onde tirar o dinheiro para as obras necessárias? Felipe, recursos, se tiver bons projetos, recursos estão concentrados basicamente na União, né? Embora o cidadão more no município e os problemas estejam no município, os recursos, principalmente para obras grandiosas, como as obras do tipo como nós estamos falando, elas estão basicamente na mão da União e na mão dos estados. Então, é necessário que os agentes políticos aí
procurem fontes de financiamento, seja a fundo perdido, seja não a fundo perdido, junto a esses cofres de onde efetivamente podem sair esses recursos, né? Muito mais da União do que do Estado, mas também do Estado, a gente sabe através das agências que é possível conseguir. E me parece que isso vem sendo feito, né? Mas essa carência, ela contempla grande parte dos municípios brasileiros porque faltou planejamento lá atrás. Eu acho que agora as questões, nós não podemos deixar mais acontecer, pensar no futuro com os novos empreendimentos e novas construções que são feitas, né? A exemplo de Franca aqui, a lei muito rigorosa com relação a parcelamento de solo, exatamente para evitar que o problema se agrave e tentar resolver aquele problema que a gente já tem. É isso, Felipe. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o professor de Geografia e Climatologia, Gustavo Zen Neves. Em São Carlos, o presidente da Associação dos Engenheiros, Laerte Rigo Júnior. E em Franca, o advogado urbanista, José Antônio Martos. A todos o nosso muito obrigado.